Ele tem a voz do diabo, a mesma cor vermelha, os olhos injetados. Ele vocifera, ele é colérico, é ódio puro, raiva, desejo de vingança. E dá vazão a toda a sua ira. Ele é incendiário, é infernal, ele é comunista. E isso é bem mais importante do que ser democrata. No incêndio destruidor de tudo, ainda há quem afirme que ele é sabidamente democrata e que vem arriscando de forma consciente a própria reputação. Nas enormes labaredas, ainda há quem propague, disfarçadamente ou não, que ele deveria ser um ditador benigno do Brasil. Para ele tudo é meio relativo, ele é a mentira. Tudo o que diz e faz deixa claro que tem parte com o demônio, mas ele se considera Deus. Ele é contra a família, os costumes, o patriotismo. É contra as leis naturais, a lei moral, contra as leis dos homens, contra os direitos humanos, as liberdades fundamentais. Suas leis são todos os males reunidos. Ele abraça um coletivo diabólico que acha normal o expurgo de opositores, de qualquer um que queira combater o fogo em que ardem o alento e a esperança. Venezuela, Nicarágua, Cuba, ele não condena as ditaduras porque deseja para o Brasil algo parecido e atiça a todo momento o fogo do inferno. O capiroto é atrevido, ardiloso, enganador. Ele finge que nazismo e comunismo são antagônicos. Fala mal de Israel, dos Estados Unidos, se indispõe com a Europa, com o Ocidente. O que deseja são as diabruras da China, da Rússia, do Irã. Ele é contra a liberdade econômica, o agronegócio, o mundo real, contra o que sempre deu certo. Defende diabolicamente o desastre. Ele é como Mussolini, quer que tudo seja pelo, para e no Estado, mas fascistas são os outros. E nesse inferno não há parlamento que não possa ser comprado. Ele tem bilhões e bilhões para distribuir. Ele diz que foi golpe o que não foi golpe. Diz que foi tentativa de golpe o que não foi tentativa de golpe. Ele é viciado em golpes. É milionário. Seus filhos são milionários. A pobreza é para os outros. Sua vontade é que pelo menos metade da população brasileira continue sem saneamento básico, sem rede de esgoto ou sem água tratada, ou sem os dois. E não sente culpa. A culpa, toda ela, é de governos anteriores, de cúmplices que o abandonaram e que agora ele amaldiçoa. A culpa também pode ser da sua mulher morta. O fogo queima tudo. A roubalheira, a corrupção, a incompetência, a maldade, é dele tudo isso. Em sua democracia particular cabe um bocado de ditadura, um governo mundial com chifres, rabo e tridente na mão. Ele não tem alma, muito menos a mais honesta de todas. Ele não é o benfeitor dos benfeitores, o democrata conciliador, o redentor dos brasileiros, o redentor do planeta. Ele é insano, asqueroso, ordinário, imundo. E quem insiste em não enxergar tudo isso, certamente vai arder ao lado dele no inferno. A gente falou de liberdade de expressão, e daí eu lembro da Verinha Magalhães. E a TV Cultura, ela sempre volta, né? A TV Cultura sempre volta aqui na pauta. E a gente tem um trecho do Carlos Alberto de Nóbrega, falando na TV Cultura. Põe lá pra gente, doutor Bruno. Da mesma forma, por exemplo, quando o Lula trouxe o Maduro e puseram o tapete vermelho para ele, na mesma semana eu botei na praça o João Plenário trazendo o... Você viu? Eu vi. Fazendo o Mamole, que foi o grande mestre que ensinou o João Plenário a fazer todas as picaretagens. É uma frase... Eu estudei direito. E o direito. Bolsonaro, você chegou a ironizar também em algum episódio? O Bolsonaro, você chegou... Muito! Muito! Quando o filho dele quis ser embaixador, porque vendia hot dog nos Estados Unidos, eu fiz com... E o Bolsonaro me fez uma homenagem que eu nunca vou esquecer na vida, não sei se vocês souberam disso.
Legal, porque o Carlos Alberto ele fala sobre a homenagem do Bolsonaro, que o Bolsonaro atravessou a Praça dos Três Poderes para acompanhar a homenagem que estava sendo feita, que ele nunca tinha visto nada parecido, e a Vera ainda continua. Ela fica lá, não, mas então, né, não vai mais fazer piada dele? Ele, não, eu continuo fazendo piada dele. Mas existe uma fixação. Será que as pessoas percebem isso, Adrilho Jorge? A fixação de jornalistas da Globo, da TV Cultura, com a militância. Eles são militantes, eles não largam o osso. Eles querem demonizar o Bolsonaro e eles vão continuar demonizando o Bolsonaro. E, minha visão, a inelegibilidade do Bolsonaro é só o começo. Essa sanha de tarado e autoritário quer prender o Bolsonaro. A gente falava aqui ontem, né, de como a esquerda, ontem sempre, aparelha as instituições e, sobretudo, os meios de comunicação. Por mais que o Tarcísio, ou o Bolsonaro, ou o Zema tenham um canhão de comunicação, que é os respectivos governos dos seus estados, no caso do Bolsonaro, a presidência da República, se você não tem meio de comunicação para reverberar uma mensagem não apenas política no sentido estrito da palavra, mas mensagem cultural, porque é na guerra cultural e não na guerra política eleitoral que você vai além de uma eleição. Que você afeta a vida das pessoas, que você influencia a vida das pessoas. Pautas como ideologia de gênero, movimento LGBT, tráfico de drogas e outras coisas assim, são totalmente dominadas pelo discurso da esquerda, do politicamente correto, desse pseudo-progressismo que tem atrasado o Brasil durante séculos. A questão da reforma tributária, você pagar mais imposto para receber menos serviço, tudo isso é pauta cultural. E se você tem a TV Cultura aparelhada dentro de um governo Tarcísio Gomes de Freitas, um governo que foi eleito pela direita, em que você paga para Vera Magalhães ficar o tempo inteiro martelando o nome do Bolsonaro, que não está sequer no poder mais, mas tem que ser destruído, porque sem o Bolsonaro não existe Lula. O Lula não tem nenhum tipo de reverberação e poder. O Lula tem uma live que ele faz semanalmente que dá 5 mil pessoas. Isso para um presidente da República é nada. O Nicolas Ferreira, que fez uma livezinha orando, fazendo novena, não sei, anteontem, deu 100 mil. Ou seja, a força do Lula é a rejeição ao Bolsonaro, e ele sabe disso, e fica o tempo inteiro martelando nessa rejeição. E aí, quando como é que chama? O Carlos Alberto de Nóbrega chega e fala essa comparação que ele tece, é muito subliminar isso, entre o Eduardo Bolsonaro, que queria ser embaixador e vendia cachorro-quente, que é uma piada, e a piada do Lula, que traz um ditador sanguinário, assassino, aí você pega subliminarmente, aliás, ostensivamente, a diferença de um e de outro. O que dá para fazer piada com o Bolsonaro? É o Eduardo que queria ser embaixador e não falava inglês certo. O outro é um homem que traz um ditador assassino, promotor de torturas, estupros e fome no seu próprio país. O Bolsonaro tem uma acusação lá do Flávio Bolsonaro, de 30 anos atrás, de rachadinha. O outro promoveu o maior esquema de corrupção da história do país, que o levou à cadeia. O outro quer censurar, o outro quer acabar com rede social, livre como a gente percebe. Ou seja, se realmente, Verinha, a comparação é completamente desproporcional. O Bolsonaro, que não está nem no poder mais, que se tornou inelegível, corre o risco de ser preso, que nunca teve um escândalo de corrupção de proporções que o PT teve em seu governo, é uma pessoa normal com falhas, acertos e erros. O Lula é um erro fundamental fabricado por você, Vera Magalhães, e por toda essa mídia idiopata que colocou um bandido no poder. Agora, mais grave ou tão grave quanto é o governo do Estado deixar essa gente tomar todos os meios de comunicação, inclusive aqueles patrocinados por aquelas pessoas que votaram no governo de direita e que tem que aguentar a Vera Magalhães e seus comparsas entabulando esse tipo de narrativa falaciosa.